A paz do Senhor, meus irmãos, que bom que você está aí para que eu possa compartilhar com você esta palavra. Em Josué, capítulo 24, e o verso 15, vai dizer assim: Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como você tem cuidado da sua família em relação a Deus? Quando você pensa no seu compromisso, na sua salvação, a tua mente como pai ou como mãe, ou quem sabe como filho, pensa de forma individual ou você consegue pensar e orar e lutar para que a tua família também seja salva? Josué nos mostra que como pai, eu não posso se preocupar apenas com a minha salvação. Eu preciso me preocupar com a salvação da minha filha e como marido com a salvação da minha esposa. E eu preciso lutar para ensinar, para ser exemplo, para que elas duas também queiram servir ao Senhor, amem a Deus e caminhem junto comigo até o céu, aonde o Senhor tem destinado para nós, que são as mansões celestiais. Eu quero fazer essa reflexão com você. Será que você tem feito como Josué, eu e a minha casa, ou você tem se preocupado só com você? Fique nesse vídeo e vamos refletir juntos. Vamos entender um pouco melhor a visão de Josué. Ele não disse, eu vou servir de forma individual, mas ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos entender algo. O líder da família, seja você que é homem, que é pai, também seja você que é mulher, que às vezes lidera a sua casa sozinha. Entenda algo, responsabilidade é sua de apontar o caminho, isso é, ensinar a palavra de Deus e ser exemplo. Mas tem um detalhe, quando falamos que eu e a minha casa, não é uma ditadura, não é algo forçado, mas é através do meu exemplo e do meu serviço. Quando Josué aponta o caminho para a sua família e para o povo que seguia ele, ele não estava impondo algo. Ele estava dizendo, eu vou servir ao Senhor. A minha casa também vai. Eles têm visto o meu exemplo e o meu serviço. E é dessa forma que o líder de uma casa, de uma família, deve influenciar a sua casa para também servir ao Senhor. E se eu te disser que o legado da tua família não é medido pelo carro que você deixa, pela quantidade de dinheiro que você vai deixar no banco para os seus filhos ou para a sua esposa. Não é medido pelo patrimônio que você conquistou ao longo da vida e vai deixar para a sua família. O seu legado em relação à sua família é justamente o que os seus filhos serão quando você não estiver mais aqui nessa terra. Eu li uma frase muito interessante que dizia assim, se a minha filha for aprovada em Harvard, se formar e se tornar uma grande profissional, mas não amar a Jesus, eu errei como pai. Legado não é aquilo que deixamos para os nossos filhos. Legado é aquilo que deixamos em nossos filhos. Não é o patrimônio que você vai deixar para a sua família. Isso é importante, só que mais importante do que o teu filho ser um médico, falar inglês, ter estudado nos Estados Unidos ou ter um diploma, é se ele conhece a Jesus, ama e serve a ele como Senhor. Esse é o maior legado que você pode deixar nos seus filhos. Ensiná-los que a vida que vale a pena ser vivida é aquela que vivemos para a eternidade. Se os teus filhos conhecem a Jesus, se a tua casa está firmada na rocha, você estará deixando um grande legado neste mundo, na sua família. Mas se a tua casa ainda não serve ao Senhor Jesus, você tem que aproveitar esse tempo que Deus está te dando para que você possa ensiná-los sobre a palavra de Deus e ser um exemplo para eles de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Mas tem um problema. Quando a igreja se torna opcional para os pais, ela se torna desnecessária para os filhos. A falta de prioridade dos pais tem causado um problema muito grande na vida dos seus filhos, porque o tempo que você tem gasto com outras coisas acaba mostrando para os seus filhos que Deus não é mais importante para eles. Quer dizer, se o meu pai não se importa com Deus, deixa de ir para a igreja por qualquer motivo, por que eu vou me esforçar
para ir para a igreja ou para ter um relacionamento com Deus. Por causa dessa inconstância dos pais, os filhos têm pago um alto preço. É quando os pais, antes de ter Deus como prioridade, de servir ao Senhor na sua casa, eles consultam a sua agenda para saber se tem alguma coisa marcada ou algo melhor para fazer naquele dia. É quando o cansaço, depois de um dia de trabalho, faz com que você não vá até a casa do Senhor. Os seus filhos estão olhando. Quando você chamá-los para ir para a igreja ou tentar encorajá-los a desenvolver uma vida com Deus, eles vão dizer para você que Deus, que a fé é algo negociável, que você está negligenciando a tua vida com Deus. Mas deixa eu te dar um alerta nesse momento. Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável pelos seus filhos, entenda algo. Do mesmo jeito que você é responsável para ensiná-los que é preciso ir para a escola, que é preciso estudar, que é preciso trabalhar para ser alguém na vida, é sua responsabilidade diante de Deus ensinar os seus filhos sobre a palavra do Senhor, sobre ir para a igreja juntamente com eles, para que eles vejam através do teu exemplo a tua intimidade, a tua dedicação para com Deus. A Bíblia vai dizer: ensina a criança no caminho que se deve andar. Não é ficar em casa e dizer: filho, vá para a igreja. Filha, vá servir ao Senhor, ou vá orar, vá ler a Bíblia. Ela vai dizer: e você? Aí muitos pais dizem: faça o que eu digo, o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Quer dizer, não siga o meu exemplo. Como assim? Você é pai. A Bíblia vai dizer: ensina no caminho. Isso é, enquanto você está andando com o seu filho, você vai ensinando a palavra de Deus. Enquanto você está andando com o seu filho durante a vida, você está mostrando para ele como é ser um homem de Deus, como é ser uma mulher de Deus. Não na teoria, falando, mas na prática, vivendo e eles observando como age, como vive e como se tornar um homem ou uma mulher de Deus. Pais, o que ensinamos para os nossos filhos vai muito além do que palavras. São as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas prioridades que vão formar a base dos nossos filhos. É vendo você, que os nossos filhos começarão a entender o que é essencial para a vida deles. Se eles não identificarem que Deus é prioridade na sua vida, que a igreja é essencial para você, que a leitura da palavra, que a oração é algo importante, eles jamais farão isso, baseado no exemplo que eu estou dando e que você está dando. Você consegue perceber a nossa responsabilidade diante de Deus? Quando perdemos nossos filhos, estamos perdendo o futuro, estamos perdendo uma geração, porque os nossos filhos é a continuidade daquilo que Deus está fazendo da nossa vida. É claro que o nosso teto será o chão, o piso dos nossos filhos. Eles já começarão a partir do nosso nível de intimidade, de entrega para com Deus. E com certeza, em nome de Jesus, eles vão além, porque essa é a vontade de Deus. Deus é um Deus geracional. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mas se buscarmos a Deus só por conveniência, estamos mostrando para os nossos filhos que Deus não é central na nossa vida, mas opcional. E aquilo que é opcional para os pais se torna irrelevante para os filhos. Para encerrar, a fé, ela é cultivada no exemplo, no compromisso e na constância. Observe, a fé que você aprendeu, provavelmente você deve ter aprendido dos seus pais, e não dos seus avós. E uma geração foi passando para a outra, que Deus é prioridade, que servir ao Senhor é preciso estar em comunidade, adorando a Ele juntamente com nossos irmãos, se envolvendo e se entregando para Ele, dia após dia. Isso é um exemplo cultivado, aprendido, o compromisso dos nossos pais, dos nossos avós, a constância que foi passada para nós. É como Timóteo. Timóteo tinha a mãe e tinha a avó, e aprendeu a amar a Deus, a ter uma fé não fingida com a sua mãe e com a sua avó. Eu me lembro
que todas as vezes que eu estava doente, em cima de uma cama, com febre ou qualquer outra coisa, minha avó saía com as irmãs para visitar e depois da visita ela dizia às irmãs: vamos lá em casa, que o meu neto Diego está doente. A gente vai orar por ele. E elas vinham para casa, entravam no quarto, oravam por mim. E depois de algumas horas ou minutos, eu me levantava da cama. Está orado, curado. Isso ninguém tira da minha memória. Isso gerou para mim edificação e testemunho. Quer dizer, eu sei que Deus cura quando eu oro, porque minha avó me ensinou na prática. Quando orava por mim, era curado. Oh, aleluia! Isso é maravilhoso, irmão. Isso é legado. A igreja não é só um prédio, é uma comunidade de fé, onde aprendemos uns com os outros, onde somos edificados e edificamos. É na igreja que aprendemos sobre Jesus. É na igreja que, como pedra viva, Deus nos usa para ajudar outros. E Deus usa outros para nos ajudar. Quando o Pai ama a igreja, quando os pais servem ao Senhor em uma igreja, seus filhos crescem observando isso. E o sonho deles, em nome de Jesus, será ser igual a você, pai, igual a você, mãe. É servir nas mesmas áreas que você serve. É ir além daquilo que você fez. Porque a fé, ela nos inspira. A fé, ela nos encoraja a ir além. Porque Deus é poderoso, é grande. E quando entregamos a nossa vida sem ressalva, Ele faz coisas que nós jamais imaginamos. A igreja é esse espaço de crescimento, é esse lugar de transformação, é esse lugar onde aprendemos a palavra de Deus, como ser um crente melhor, como ser uma pessoa melhor e como transformar o nosso mundo através das atitudes e do caráter de Cristo. Se essa palavra falou com você, por favor, não assista sozinho. Compartilhe com seus amigos, com suas amigas. Compartilhe com outras famílias, para que mais famílias possam ser abençoadas. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe e que a tua família possa ser uma bênção através da tua vida.